Hoje eu quero falar de duas coisas, do fundo do poço e de perfeição. Eu queria dar um testemunho para vocês da minha vida. Eu sempre fui alguém que quis ser perfeita. Sempre procurei ser perfeita. Quem me conhece sabe, você nunca vai... Eu vou pegar algo para fazer e vou fazer mal feito. E eu não estou dizendo isso para me elogiar. É porque, de certa forma, isso me prejudicou durante muitos anos, esse querer ser perfeito, esse estado de perfeição. Por que que isso me prejudicou? Porque me levou para o fundo do poço, me trouxe caos. Porque eu não sei se você é alguém como eu, ou se você conhece alguém que tem esse tipo de pensamento, da pessoa querer ser perfeita em tudo que ela faz. Porque a pessoa, quando ela quer ser perfeita, ela não exige somente dela. Ela quer que todos também façam perfeito, né? Então, por exemplo, quando eu era filha, eu queria ser a melhor filha. E minha mãe, às vezes, minha mãe me elogiava muito. Falava assim, a Fernanda é muito obediente. Ela nunca fala não pra mim. Sempre ela fala sim. Isso é uma qualidade boa para um filho. Claro que os pais têm um filho que sempre fala sim, que nunca fala não. Isso é muito bom, um filho muito obediente. Mas, de certa forma, não é. Por quê? Se eu dizia sempre sim para minha mãe, eu dizia, imagina para os outros fora de casa. Então, de alguma forma, eu sufocava ali a minha natureza, as minhas vontades, a minha verdade para agradar meus pais. Porque, na verdade, eu sou adotada. Minha tia me adotou, minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos. Então, eu sempre procurei ser perfeita para agradar, porque eu tinha medo da minha tia desistir de mim, não querer mais ser minha mãe e me devolver pro meu pai. E aí eu queria estar ali naquela família maravilhosa, né? E aí eu fazia tudo para ser perfeita, para ninguém apontar e falar lá. Eu morria de medo de escutar essa frase. Alguém virar e falar assim, lá, a Alessi pegou para criar e olha só o que fez. Desobedece, sabe, então eu sempre procurava andar na linha, sempre ser perfeita, sempre procurei ser perfeita. E sempre minha mãe falava, Fernanda é uma excelente filha, que ela sempre faz o que a gente pede, ela nunca fala não. E eu fui levando isso pra minha vida adulta. E meu namoro, eu queria que o namoro fosse perfeito. Aí eu casei, eu queria que meu casamento fosse perfeito. Eu li todos os livros que vocês imaginassem sobre casamento. Eu li quando eu casei. E aí, além de querer ser uma esposa perfeita, eu queria que o marido também fosse perfeito. E aí eu engravidei. Tudo quanto é livro de maternidade que vocês pensarem na vida, eu li. Li. Para poder ser uma mãe perfeita. E aí os filhos vêm e sofrem na mão da gente, porque a gente quer que também nossos filhos sejam perfeitos. E se você é alguém que busca fazer as coisas com muita perfeição e ser perfeito sempre, você não está sendo verdadeiro, porque não existe ninguém perfeito. Não existe. E se você passa uma imagem de perfeição, você esconde seu caos, você esconde os seus defeitos. E eu fui levando isso para a vida adulta e fiquei num lugar muito perigoso, que foi um lugar onde as pessoas, era unanimidade, me amarem, gostarem de mim. Era uma unanimidade. Todo mundo, Fernanda é perfeita, tudo que ela faz é bem feito. Fernanda, conta com a Fernanda. Não, Fernanda é uma... E eu fui ficando num lugar de perfeição que eu achava que era... Mas que eu, com o passar do tempo, eu fui percebendo que esse lugar de perfeição que eu busquei pela minha força e pelo meu braço, era um lugar onde eu queria ser adorada e ter um lugar de idolatria ali das pessoas comigo. E eu fui meio que ficando autossuficiente em muitas coisas. E essa busca pela perfeição, por mais que eu sempre tenha tido fé, que eu sempre tenha crido em Deus, mas eu não dava espaço para Deus agir.
porque eu achava que dependia de mim ser perfeita. Então, o caos foi se instalando aos poucos na minha vida, com os meus filhos, no meu casamento, nas minhas relações, porque o fardo foi ficando pesado, foi ficando pesado. E aqui neste Salmo 10,14 fala que Deus, ele enxerga o sofrimento. Deus sabe o que você está passando. Deus sabia o que eu estava passando. Qual era o meu sofrimento, qual era o preço que eu estava pagando de querer ser perfeita. Deus enxerga, mas ele só foi me acudir, ele só foi me resgatar desse lugar quando eu entreguei para ele o meu sofrimento e minha dor. Porque antes a aprovação das pessoas, para mim, era suficiente. Só que isso foi se tornando um fardo. Então eu queria trazer isso para você hoje. Talvez você, como eu, é alguém que gostaria muito de ser perfeito, quer tudo perfeito. Você não exige a perfeição só de você, você exige das pessoas, principalmente das que convivem com você. Você exige um nível de perfeição que as pessoas não têm, nem você. Só existe uma forma da gente ser perfeito, é estando em Deus. E Deus nos leva para o deserto para nos mostrar o que tem dentro do nosso coração. E muitas vezes o caos se instala para destruir os nossos castelos de perfeição que a gente criou com a força do nosso braço. E aí o que acontece? Você vai ver que você falava sim para todo mundo. Porque você quer ser uma amiga perfeita, você quer ser uma filha perfeita, uma esposa perfeita, uma mãe perfeita. Só que isso é muito pesado. Você não dá conta, uma hora vai quebrar. E aí você vai para o fundo do poço. E é no fundo do poço que dá para descobrir o que você consegue enxergar no fundo do poço. Lá em Mateus 7,24 fala assim, olha, todo aquele que escuta as minhas palavras e coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Eu já vi várias pessoas falando dessas duas casas, e tem até música, das duas casas, uma feita na rocha, outra feita na areia. A feita na rocha é que quando o homem que foi construir na rocha, ele fez um alicerce, ele fez fundo, ele desceu fundo até encontrar a rocha lá no fundo. E aí que ele subiu com a estrutura da casa. E o outro construiu na areia, que era do lado, mas ele não desceu as estruturas para fortalecer aquela casa e a casa caiu. Por que que eu desmoronei? Por que que eu caí num abismo? Por que que eu não consegui sustentar esse estilo de perfeição por toda a minha vida? Por que que teve uma hora que tudo quebrou? Porque eu precisei, para continuar vivendo com as minhas emoções saudáveis, eu precisei que tudo desabasse e eu mergulhasse no fundo. Você já viu gente falar assim para você, olha, eu tô no fundo do poço? Eu tô no fundo do poço. E todas as pessoas que conhecem a Deus, a Igreja de Cristo, quando chega no fundo do poço, precisa encontrar uma rocha. Precisa encontrar a rocha. Às vezes você está no fundo do poço e você fala assim, eu tô com a minha vida destruída, mas você está no fundo do poço, você é a Igreja de Cristo. O que você está vendo nesse fundo do poço? Você precisa enxergar a rocha. Porque Jesus está aí com você. Você não está sozinho nesse fundo de poço. Esse fundo de poço existe uma rocha que é Cristo, que está esperando você entregar o seu caos, a sua dor, todos os seus sonhos e frustrações, para que Ele possa ter misericórdia de você e te proteger. E proteger você de você mesmo, das suas escolhas, dos seus maus pensamentos, das suas palavras malditas, mal colocadas. Hoje você está no fundo do poço. O que você vê nesse fundo do poço? Você precisa enxergar a rocha. Se você está no fundo do poço, é o lugar perfeito onde você vai firmar os seus pés. Lá em Lamentações 3:55 a 59, Jeremias disse, no fundo do poço gritei, pedindo a sua ajuda, Senhor. Roguei que me escutasse, tu me ouviste no dia
que te clamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Salmo 42 diz, ele me tirou do fundo do poço, de desespero, de medo, de um atoleiro de lama, e ele me fez andar sobre uma rocha e me firmou os passos. Mateus 7:24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Então, por que eu vim falar, dar esse testemunho da minha vida para você, de alguém que sempre quis ser perfeita? Às vezes você olha assim, mas não é ruim você querer ser perfeito. É porque não tem como você ser perfeito. Todos nós temos falha. A palavra de Deus em Romanos diz assim, ó, todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Então só existe uma maneira de eu e você sermos perfeitos. É andando na presença de Deus. E quando você anda na presença de Deus, você não vai dizer sim para todo mundo. Você não vai ser uma pessoa boazinha, aceitando ali aquela unanimidade onde as pessoas não conseguem ver você como você realmente é. As pessoas olham e falam, não, você está num nível onde eu não consigo alcançar. É um nível de perfeição onde ninguém pode chegar. E não é assim que funciona o reino de Deus. Quem quer ser o primeiro vai ter que ser o último. Quem quer ser exaltado vai ter que se humilhar na presença de Deus. Então, eu não sei qual é a sua fraqueza, a sua debilidade na presença do Senhor, e que precisa ser curado na presença do Senhor. Eu só venho trazer para você o meu testemunho que me levou no fundo do poço. Que todas as minhas bases e as estruturas estavam firmadas na minha força. E foi cansativo demais. Eu tive burnout, eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, um monte de coisa que poderia ter sido evitado se eu estivesse andando e descansando na presença do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que quem tem todas essas enfermidades das emoções é porque não está andando na presença de Deus. Não estou dizendo o meu caso. Porque são doenças e enfermidades das emoções. E muitas vezes é químico, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver da pessoa não estar buscando a Deus. Cada pessoa é de um jeito, é de uma forma. Mas eu só queria dizer para você que não importa o lugar que você esteja neste momento, você não precisa ser perfeita. Você não precisa ser perfeita. Ninguém é. Ninguém sabe tudo. Sabe, eu tinha uma regra. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Fernanda, você sabe fazer isso? Eu jamais dizia assim, eu não sei fazer. Eu falava assim, olhava e falava assim, não sei ainda, mas posso aprender. Eu ia e eu aprendia para mostrar que eu sabia fazer. Sendo que hoje, a Fernanda de hoje, que anda na presença do Senhor, eu olho e falo, não sei fazer. Não sei fazer. Se eu precisar aprender para ajudar, é diferente. Eu vou aprender a fazer para ajudar alguém, para auxiliar alguém, é diferente. Do que eu querer aprender tudo, saber de tudo um pouco, para parecer ser perfeita. Isso é uma coisa utópica, ilusória. Você nunca vai ser perfeito. Eu estava até conversando com alguém ontem, e a pessoa falando de uma pessoa que é muito cheia de defeitos, muito imperfeita, muito cheia de defeitos, que assim, fala, fulano é assim. Eu falei, e os frutos que essa pessoa tem? Quais são os frutos, o resultado da vida dessa pessoa? Porque a Bíblia fala assim, olha, Jesus falando assim, ele fala assim, olha, observa os frutos. Você julga a árvore pelos frutos. Porque se você for ver a árvore, ela é toda torta, toda lascada. Mas os frutos são doces, o fruto não é venenoso. Então o resultado da sua vida, a sua vida pode não ter sido perfeita, você pode não ter nascido num lar perfeito, tudo torto, conforme a sociedade enxerga. E aí você vai
Mas você tem tantos frutos doces para dar na sua vida. Você tem tanta coisa boa aí que Deus vai usar para abençoar pessoas, abençoar sua vida, sua família. Dessa árvore torta, lascada, pode vir tanta coisa boa. Então só existe uma forma de nós sermos perfeitos, é andando na presença do Senhor. Em Salmos 18, 3 fala assim, o caminho de Deus é perfeito. Lá em Gênesis 17, 1, Deus falando para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando você está cansado, está sobrecarregado, você está levando peso que não é seu. Porque às vezes você está buscando ser perfeito e você não é. Então, aceita que você não é perfeito e anda na presença de Deus para que você dê frutos saudáveis, que as suas emoções estejam curadas. E você ainda serve, a sua vida ainda serve de cura para outras pessoas. As pessoas só de olhar para você já sentem paz. E você não fez esforço nenhum, porque se torna orgânico você ser perfeito. Não pela sua força, mas pela força do Deus que te criou. Você é imperfeito, mas Ele te torna perfeito por causa do amor dEle. E Deus manda dizer para você hoje, não tenha medo de entregar suas dores, entregar suas imperfeições para Ele, porque Ele é o único que consegue enxergar seu sofrimento. Enquanto as pessoas que te cercam estão te achando tão perfeita, acham sua vida tão inspiradora, tão perfeita, Deus sabe o quanto você tem chorado, o quanto você tem se angustiado, o quanto você olha para sua família, às vezes vê tudo torto, tudo fora do lugar, tudo desencaixado. Deus fala, olha, o fruto que eu vou arrancar dessa árvore da sua vida são frutos saudáveis e frutos doces. Se você entregar na minha mão, porque eu enxergo o seu sofrimento. Salmo 10,14, Deus enxerga seu sofrimento e sua dor, mas espera que você entregue para Ele para te proteger. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração e você saiba que você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Nenhuma árvore, quando você olha, ela é retinha, ela é perfeita, ela tem muitos acidentes na sua estrutura, mas os frutos são perfeitos. O resultado é perfeito. Que Deus abençoe a sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor e misericórdia. O Senhor é tão bom, o Senhor é perfeito. Pegue toda a estrutura da nossa vida imperfeita e nos torne perfeitos como o Senhor é. Em nome de Jesus, nos perdoe as vezes que nós nos colocamos no lugar de idolatria, de sermos adorados, de sermos aceitos por pessoas. Porque isso não é o que o Senhor quer para a nossa vida. Porque este lugar é teu. Este lugar de ser adorado, de ser amado e aceito, é um lugar seu. Que quando nós colocamos no lugar certo, o Senhor nos torna tão perfeitos como o Senhor é. E em nome de Jesus agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você. Se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma, em nome de Jesus, receba a cura do céu agora, em nome de Jesus, sobre a sua vida. E Pai, em nome de Jesus, eu coloco Israel e os palestinos diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, os liberte, envia os teu exército de anjo, traga paz, Senhor, ali na faixa de Gaza, Pai. Em nome de Jesus, que todo o grupo do Hamas seja identificado, Senhor, sem prejudicar nenhum dos palestinos, sejam encontrados, Senhor, e sejam presos em nome de Jesus, e que essa guerra cesse. Eu te peço por paz por Israel e pelos palestinos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Amo vocês e agradeço de coração a presença de todo mundo. Vocês são demais, hein, gente? Todo dia aqui comigo, só o amor mesmo de Jesus na minha vida, tendo vocês aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Vai pra igreja, hein, gente? Hoje é dia de igreja. Vai pra igreja celebrar. Deus tem uma bênção separada, que Ele só entrega na comunhão dos santos. Vai lá buscar a sua bênção. Beijo. Tchau, tchau.